Olá, bom dia. Está começando mais um ponto de encontro e hoje eu estou com o vereador Marcos Papa e o assunto são políticas públicas e ações cotidianas em defesa do aquífero Guarani. E os nossos convidados participando hoje para bater um papo, esclarecer a população, está comigo a Andréia Campaz Bombonato, ela é engenheira ambiental, e também o Marcelo Massoneto, ele é gerente regional da Ciesp de Ribeirão Preto. E hoje num papo muito descontraído com o vereador Marcos Papa, que faz um belíssimo trabalho, o Papa vai falar com você que está assistindo a TV Câmara de Ribeirão Preto. E é um convite especial que ele faz daqui a pouquinho para esse assunto que é de extrema importância. Bom dia, vereador. Bom dia, Jane, bom dia, Andréia, bom dia, Marcelo, bom dia você que nos assiste pela TV Câmara. O aquífero Guarani é um manancial de água subterrânea e nós aqui em Ribeirão Preto temos uma responsabilidade muito grande, porque Ribeirão Preto é uma área de afloramento e de recarga do aquífero, não é? Esse manancial, esse grande reservatório de água que nós temos aqui, nós temos uma responsabilidade tremenda, que começa com o poder político tomando ações preventivas e de proteção desse manancial e vai até a dona de casa, até a residência que faz uso da água. Então toda essa visão sistêmica do uso da água é que o nosso trabalho vem produzindo e felizmente temos obtido já algum resultado e resultados importantes. Nós vamos falar desses resultados, inclusive vamos falar do passeio na Lagoa de Saibro, que você tem indo insistentemente fazendo esse trabalho, mas eu queria que você explicasse para a população, Papa, o que é e como é formado um aquífero Guarani. Porque se fala muito em aquífero demais e às vezes a pessoa, a dona de casa, ela não tem noção dessa formação, do que é o aquífero, só para a gente começar aí o início dessa entrevista hoje no Ponto de Encontro. Obrigado, Jane. É importante, eu gosto muito de falar desse assunto. Olha, tem muitas cidades que usam água de rios, que usam água de lagoas, não é? Nós usamos 100% de água do aquífero Guarani, que é um reservatório de água, como se fosse uma caixa d'água subterrânea, mas só que a natureza fez. A natureza acumulou essa água, esse patrimônio precioso, durante séculos, durante milênios. Não nasceu, essa água não é como você pega, por exemplo, se você for lá fazer um sistema de captação de águas da chuva nas calhas da sua casa e colocar numa caixa subterrânea. Isso é feito da noite para o dia. No caso do aquífero Guarani, são séculos, milênios de trabalho da natureza para acumular uma água puríssima, uma água mineral. É por isso que há 120, 130 anos, as primeiras cervejarias do país se instalaram aqui, não é? Em Ribeirão Preto, Cervejaria Antártica Paulista, o Guaraná Antártica Champanhe, tinha aquela fórmula que quase não se repete mais. Quem não tomou esse Guaraná quando a Antártica era ali, na Mariana Junqueira, do lado da Jerônimo Gonçalves, não sabe o que era essa receita maravilhosa, não é? O chopp do Pinguim, que ficou famoso no Brasil e no mundo, né? Hoje as grandes cervejarias de Ribeirão Preto, a Colorado, a Invicta, a Lund, todas as cervejarias que estão aqui, é porque a água ela é um insumo importantíssimo para a produção dessas bebidas mais sofisticadas. E ela é a nossa bebida principal, né? Nós falamos muito lá da Zona Leste, como você disse, porque ali é uma área especialíssima. Ali é uma área de afloramento, você vê o aquífero aflorar. O aquífero ele está no subterrâneo de 4 países, inclusive o nosso Brasil. Mas ali na Zona Leste é uma área muito especial, porque ele tem um tipo de solo que permite a infiltração. Então por isso o nosso zelo e por isso o nosso desespero, quando os moradores ligam para a gente: Papa, Andréia, está vazando esgoto no aquífero, está vazando esgoto na Lagoa do Saibro. Meu Deus do céu, não é possível isso, não é possível a gente admitir uma coisa dessa. Sabe por quê, Jane? E você que está nos assistindo, meu Deus, se a prefeitura licencia um empreendimento imobiliário, um prédio, né, que vai construir um prédio, esse prédio quantos apartamentos tem? Sei lá, 40, 80, 200 apartamentos. Tem que calcular a vazão de esgoto daquele conjunto e uma tubulação adequada. Meu Deus, o homem consegue ir para a Lua, produzir materiais sofisticadíssimos, resistentes, não é? Como é que não consegue produzir uma tubulação de esgoto que caia
estou esquecendo o nome agora, o condutor, um emissário, né? O emissário de esgoto que vai para ser tratado. Então, é inadmissível que em 2015 o DAERP cometa esse tipo de erro. Não é? É o erro do DAERP, que não está fiscalizando corretamente, é o erro da Secretaria de Planejamento, que licenciou uma obra e não foi fiscalizar se os condutores de esgoto estão na dimensão correta para cair no emissário. O erro é de alguém, só que não dá para admitir um erro tão crasso e uma coisa tão essencial, que é o aquífero Guarani. Ali, naquela região, é onde as águas da chuva vão infiltrar e repor a água que estamos usando. Vou falar um pouquinho com a Andréia Campaz Bombonato, ela é engenheira ambiental e vai dar algumas dicas, falar um pouquinho sobre esse tema que é de extrema importância. Aliás, a água é saúde. É isso, né, Andréia? Bom dia. Bom dia, Jane. Exatamente. E, infelizmente, ali a taxa de recarga do aquífero, ela é 13 vezes menor do que a taxa de retirada. Então, se a gente for pensar que a quantidade que a gente está consumindo, a quantidade que está sendo extraída ali do aquífero, pensando em 50% de perda, né? De tudo que você retira, 50% é perdido. Então, a gente está tirando uma quantidade, repondo 13 vezes menos, né? O aquífero já baixou, acho que 70 metros, se não me engano, nos últimos 80 anos. Então, e é muito significativo, não é? Exatamente. São 70 metros. Você fala em 80 anos, as pessoas falam, mas é muito tempo? Não, não é não. Porque, inclusive, nós estamos aí num período de seca, coisa que jamais podia se imaginar, as pessoas tendo aí o racionamento de água. Como uma cidade de São Paulo teria racionamento, ninguém falaria isso há um tempo atrás, né, Andréia? Então, quais são os cuidados que a população tem que ter? Você que é uma especialista, você que está aí neste momento trazendo esse tema que é polêmico, mas que tem que chamar a atenção da população, Andréia. Tem que chamar a atenção, sim, porque o Ribeirão Pretano está um pouco mal acostumado. Você vê a crise hídrica, ela se instalou no estado, porque as outras cidades elas têm outras fontes de abastecimento. A gente tem esse privilégio de ter a retirada de água do aquífero, então a maior parte da população não se preocupa em ter que economizar, em tomar medidas de redução do uso de água, diminuir o tempo do banho, fechar, não varrer deixar a torneira, a famosa ali, vassoura hidráulica, né? Ao invés verdade. de varrer a calçada, jogar água. Então, são medidas simples que todo mundo pode se habituar ou pode readequar os hábitos para realmente reduzir o consumo de água. Porque a gente tem que pensar não só agora, nas futuras gerações. Se já rebaixou 70 metros, daqui 50 anos, 100 anos, quanto isso vai ter rebaixado? Como o Papa disse, são milênios que essa água demorou para ser infiltrada, ela está ali no aquífero, sendo assim por centenas de anos, milhares de anos, para ela chegar ali naquele grau de pureza. Então, a gente tem que pensar a longo prazo. A gente não pode pensar que em 50 anos, se a gente está repondo 13 vezes menos e a população tende a aumentar cada vez mais... né? Esse é o principal Exatamente. ponto, né, vereador? Que a população, a tendência é um crescer, né? E a água, se tiver nessa vazão, como a Andréia está colocando, é muito preocupante, né? Mais que preocupante, é alarmante. É alarmante. É alarmante, porque correto. Se nós estamos consumindo 13 vezes mais do que a capacidade da natureza de repor, e aí é alarmante. E aí alguém pode pensar assim, mas será? Olha, gente, vamos tomar cuidado, né? Não é possível que todos os cientistas que estão analisando, os técnicos que estão analisando isso, estão errados, né? A medição mostra isso. A medição mostra isso. E nós não podemos cair nesse conto do vigário de falar assim, amanhã pega a água do Rio Pardo. É muito mais caro. Nós teremos que pagar muito mais impostos, porque o dinheiro para a construção de uma estação de tratamento de uma água que vem do rio é muito maior do que uma água que você já retira pura. Você acha que através dessa iniciativa, e eu vou estar falando já com o Marcelo Massoneto, que é gerente regional da Ciesp, traz aqui para a gente uma... Eu não sei nem como colocar, mas uma ideia que se a população de Ribeirão Preto abraçar essa ideia, nós vamos ter aí quase que 100% de garantia de que esse reservatório, como a Andréia colocou, não vai diminuir nessa margem crescente, né, vereador? Se nós diminuirmos o consumo, ou se nós fizermos um consumo mais consciente, né? Marcelo vai falar disso para a gente agora,
nós também, como população, não podemos cair naquela falsa ideia do seguinte: o DAERP desperdiça água, a prefeitura está desperdiçando água, 50% do que capta a prefeitura está desperdiçando, o DAERP espalha vazamento de água pela cidade inteira e não adianta nada eu economizar na minha casa. Não é isso. É uma questão de atitude. Se a prefeitura tem atitude errada, você não precisa copiar a atitude errada da prefeitura. Deixa a prefeitura errar. Falta 15 meses para a administração da prefeita Dercy Vera acabar, graças a Deus. Ainda faltam 15 meses, mas não tem problema, deixa a prefeita errar. Nós vamos fazer a coisa certa, que é o uso racional da água. É isso que o Marcelo vai contar para a gente agora. Marcelo, bom dia. Falarmos um pouquinho desse uso, igual o vereador colocou aqui, racional da água, é muito importante. E você traz aí uma solução muito barata, ou quase nada, mas que quando vai no bolso do contribuinte, quando vai pagar, e aí a pessoa sente, né? De repente, poxa vida, eu pago uma certa quantia de água, mas se eu diminuir, poxa vida, numa crise, num aumento de tudo, quando a gente vê, né, que tudo aumenta, e no bolso do contribuinte, se diminuir, vai ser muito benéfico, né? Eu queria que vocês falassem pra gente aí. Não, com certeza. Na verdade, o Ciesp e a Fiesp desenvolveram um redutor, que na verdade, assim, ele foi desenvolvido por alunos do Senai. Olha que espetáculo. É uma ideia simples, mas assim... funcional. Muito eficaz, né? É uma ideia muito simples, né? Na verdade, a gente está distribuindo essas cartelinhas, tá? De redutores de vazão. E dentro dessa cartelinha são esses 4 redutores, né? Que você instala na sua torneira. E o que ele faz? Ele vai reduzir a vazão de água em até 50% do que seria o normal. Deixa eu ver um pouquinho, Marcelo, passa para mim esse redutor, eu vou colocar aqui depois para o Fabrício com muito mais propriedade mostrar para a gente. Esse redutor, eu pego um redutor e coloco na torneira, é isso? Isso, é. E essa vazão de água, em mais ou menos uns 50% eu vou ter de diminuição, mas que eu vou ter a água. Isso, é. Então, às vezes a pessoa que tem a dona de casa, vamos falar para a dona de casa, ó, esse redutor aqui. A dona de casa, que está acostumada a lavar a louça, porque há um hábito, né? E a pessoa, para tirar o hábito é muito difícil, mas nada que seja impossível, não é, Andréia? E o vereador me corrige aqui, mas não é, mas pode ser ainda um dono de casa aí. Mas a dona de casa que está lavando a louça lá, ela deixa a torneira lá aberta para ensaboar tudo, não tem o capricho de fechar a torneira. Esse redutor vai me ajudar na diminuição e no desperdício, é isso, Marcelo? Isso. Na verdade, assim, a gente até recomenda que ela pare de deixar a torneira aberta. Claro, né? Claro. Mas assim, a grande sacada desse redutor é que ele diminui a quantidade, mas não é perceptível para quem está usando. Ou seja, aquela pessoa que tem esse hábito, ela não vai nem perceber. Isso. Mas no bolso ela vai perceber depois. Com certeza. Né? Então, por exemplo, se ela usa lá 20 minutos de água para lavar a louça, ela vai consumir 50% menos do que ela consumiria sem a instalação do redutor. E esse redutor, Marcelo, ele cabe em qualquer torneira ou não? Nós trouxemos um aqui, né, Marcelo, uma torneira aqui, para mostrar para a população aqui, como um exemplo, é isso? Então a Andréia ajuda isso, enquanto o Marcelo vai fazendo o programa ao vivo, é assim, né, vereadora, gostoso, porque há essa descontração. Então eu queria que o Marcelo orientasse aí a quem está assistindo agora, a TV Câmara, a nossa população, a toda a região também, que nós vamos estar aí na internet, a orientar de que forma a pessoa coloca e se pode ser em qualquer torneira. Perfeito. Bom, a grande maioria dos redutores é para meia polegada, né, que assim, abrange a maior parte de todas as torneiras, mas a gente tem também para 1 polegada. É muito simples, a dona de casa, né, ou o marido amando da dona de casa, vai ter que desenroscar a torneira, tá? E vai destacar um desses kitzinhos aqui, tá? Que eu tô mostrando. Desse para cada torneira. Isso, então cada kit vem 4. Então você pode são 4 torneiras. 4 torneiras. Você vai destacar e vai encaixar na torneira. Eu quero um de presente, hein? Olha só que bacana. Aí depois você enrosca de novo a torneira e volta a usar normalmente. Aonde a dona de casa pode adquirir esse kit, Marcelo? Olha, a distribuição kit brigada a gente está fazendo é gratuita, tá? A gente tem no Ciesp, na sede do Ciesp, fica na rua Bernardinho de Campos, 1001, na cobertura do prédio, ali na região central, em frente ao HC, né? Toda a população, hoje, você tem como atender
Ou não, Jane, tem que ser um período, a população que está indo, não, você vai ter essa vazão para todos? Como é que está sendo aí essa distribuição, Marcelo? A quantidade ainda é limitada que a gente tem, mas assim, havendo a demanda, a gente consegue solicitar mais unidades e fazer a distribuição. Só para citar um exemplo, a Prefeitura de Orlândia, eles fizeram uma campanha bacana, né? Porque a gente distribuiu isso para as indústrias associadas ao CIESP, que também distribuíram para os seus funcionários, né? A Prefeitura de Orlândia viu, gostou e pediu lá, foram 5 mil kits para fazer a distribuição para os funcionários da Prefeitura. E sem custo nenhum? Sem custo nenhum. A gente fez a solicitação para a sede em São Paulo, eles mandaram para a gente e a gente já distribuiu. Vereador, olha que iniciativa bacana. Isso é muito bom, que a população comece a entender que ela também vai ter essa participação e no bolso muito mais, né? Isso é maravilhoso. Eu quero dar os parabéns para você, Marcelo. E leve os parabéns para o pessoal do CIESP, da Fiesp, porque assim, você percebe que você amarra a outra ponta, né? Se no começo, como autoridade política, você luta para que tenha o cuidado com o aquífero lá na Lagoa do Saibro, sempre unido à população, né? Mandar um abraço para Amparo, para o seu Valdemar, para a Cidinha, que já estiveram aqui no programa, que sempre acompanham a gente no Ministério Público, que chamam a gente quando tem um problema lá. Mandar um abraço para todos vocês ali da região. Se amarra de um lado, né, como autoridade, exigindo que o serviço público faça a sua obrigação, quando necessário, chamar no Ministério Público para que o Ministério Público obrigue, como é o caso da construção da caixa de contenção lá. 2 anos que a gente está lutando e agora, finalmente, a Prefeitura vai fazer a caixa de contenção para o Córrego das Palmeiras, que deságua lá na lagoa, naquela lagoa de lá do Córrego das Palmeiras. Isso vai ser feito. E na ponta de cá, a sociedade civil organizada dando o exemplo. Olha que invenção simples, barata, e que o CIESP está disponibilizando para as pessoas. Você perguntou se eu sou dono de casa? Foi isso que você me perguntou? Eu falei, olha, eu não sei, né? Mas de repente, né? Eu sou tem dono muitos de casa. Homens que hoje vai junto. Eu sou dono e ajuda. de casa, eu sou separado e minhas filhas, quando estão comigo, eu ensino a lavar a louça. Que bacana. A vantagem que eu percebo nesse kit é o seguinte: a criança, ela não tem muita noção dessas informações que estamos passando aqui. E ao abrir a torneira, às vezes vem muita água. Eu falo, filha, tira um pouquinho, não precisa tanta água, o aquífero acaba, né? A gente tem que tomar cuidado. Então, para uma criança que está aprendendo a ajudar os pais a cuidar da casa, é maravilhoso, porque ela não tem essa noção de controle de vazão de água e esse kit pode ajudar muito. E o que eu acho mais legal, Papa, é quando você falou das suas filhas, das crianças, a criança parece que hoje tem muito mais consciência do que aquele adulto. A criança fecha a torneira, a criança te chama a atenção, eu vejo pelas minhas filhas, mãe, ó, a torneira está aberta, vai lá e fecha. Hoje a criança tem uma consciência bem maior do que aquela pessoa, do que aquele adulto, que já tem enraizado ali, que, ai, não, isso não tem problema, vou deixar escorrendo. Não acontece? E trazendo aí das suas filhas o que você falou. A criança realmente não tem a noção do desperdício, mas ela tem a noção e a consciência de que ela pode fechar e ela pode diminuir. Ela pode diminuir, agora o kit vem ajudar. Isso, só para responder a tua pergunta. Com certeza. Viu, parabéns. Marcelo, mas olha, parabéns por essa iniciativa. Obrigado. Parabéns pela Andréia também, que faz esse belíssimo trabalho. Agora eu vou trazer uma pergunta para você, Papa, que você tem lutado muito, e não uma vez, 2 vezes, mas várias vezes, indo lá na Zona Leste. Eu vou trazer agora para a Lagoa do Saibro, para você explicar um pouquinho o que estava acontecendo, o que está acontecendo agora. Você que falou que já é aí mérito de vocês, mérito seu dessa conquista aí, dessa recarga que conseguiu depois de tanto tempo de batalha. É uma vitória, é uma conquista. Explicar aí para a população também, Papa. É uma vitória sim, Jane. Ali nós temos vários problemas, né? Tem esse problema do esgoto que vaza e vai diretamente na lagoa. Tem um excesso de água pluvial que vem com resíduo de construção civil, muitas vezes contaminado com produtos de construção civil. Nós sabemos que aqui em Ribeirão Preto a prefeitura é muito negligente no destino dos resíduos da construção civil, que a gente chama de entulho, né? O pequeno gerador, aquele que faz sua reforminha em casa, que faz a sua calçada, o muro, a prefeitura não tem sido competente o suficiente para licenciar novas áreas com licenciamento ambiental correto. Ela não tem sido competente e, aliás, tem sido muito negligente. Então,
acaba indo, o morador que faz a sua reforma não tem onde colocar, ele joga o entulho na beira da lagoa, até na Mata de Santa Teresa está acontecendo isso, né? Ele joga o entulho na margem, quando vem a chuva, a água pluvial leva aqueles resíduos para dentro da lagoa. Você tem outro problema gravíssimo ali, que está havendo ali um assoreamento e está desbarrancando, além do assoreamento que a água pluvial traz, está desbarrancando ali. Do lado, naquela rua lateral que vai dar acesso àqueles 2 prédios, a população sabe, onde tem aqueles Conhece 2 prédios, bem os 2 prédios grandes, que ergueram ali. que aliás os moradores não têm escritura até hoje, porque o licenciamento foi irregular, não é? Então ali, a rua está cedendo. A Transerp interrompeu a rua ali há mais de 1 ano e a prefeitura não toma nenhuma providência na reposição da terra que escapou. A erosão que teve ali foi muito severa e está pondo em risco a população. Só que o fato da prefeitura não trabalhar adequadamente ali está causando um outro problema. A Transerp interrompeu a rua, porque a rua está correndo o risco de cair. Ceder, né? Por causa da erosão. A rua está correndo o risco de ceder. Então a Transerp interrompeu. O que acontece? Todos os assaltantes que trabalham, né? O assaltante que usa aquele lugar para roubar, ele se aproveita daquela rua que está com aquelas barreiras, sabe aquelas barreiras de cimento? Sei. Colocando ali, impedindo ali. Agora, o assaltante passa por ali e como é que a polícia vai atrás? Não tem acesso. Então, até isso, olha o que o descaso de uma administração com uma região, com uma cidade faz. A lagoa poluída, de esgoto, de água pluvial, a erosão corroendo, né, as margens da lagoa, oferecendo risco de vida para as pessoas e agora o risco do assalto. Imagina o contrário, imagina uma administração que olhe para aquela linda represa, o que a natureza fez ali é muito bonito. Imagine uma administração que tenha uma visão sistêmica, sustentável e diga o seguinte, olha, se eu cuidar dessa região, eu transformo ali num grande lago bonito, para os moradores frequentarem, eu faço uma ciclovia ali, eu planto árvores ali. Tem uma feirinha também lá próxima, uma né, feira vereador? Pode ser um ponto turístico a também. A feira é maravilhosa, atração, né? O comércio ali acaba sofrendo pelo descaso da prefeitura, mas a feira resiste. Os moradores do condomínio lá do Vila de Itália estão ali, de todos os bairros circunvizinhos, do Jardim Juliana. De semana ali, né, todo mundo da Zona Leste. Encantadora, né? Que já é Ribeirão Preto, vira mais, né? E então vou perguntar para a Andréia, você vendo todo esse trabalho do Papa, Andréia, e ele falando das construções, você que é engenheira ambiental, como é que você vê as construções hoje em Ribeirão Preto, com esse trabalho que o vereador Papa está fazendo, e você vê aí com esse trabalho que as construtoras estão tendo, com os construtores estão tendo, que é a construção civil? Porque muito se fala também em agrotóxicos, mas se fala-se também nos resíduos aí da construção civil. Então, explicar um pouquinho para a gente aí esse trabalho que você tem feito também. Essa questão dos resíduos da construção civil, ela está sendo um problema aqui na cidade devido à falta de área para transbordo, que é a área que leva. Eu fiz uma reforma, construção aqui no meu terreno, o resíduo que eu tenho de tijolo, material de construção, cimento, não tem onde levar, porque a própria empresa que tem a caçamba, que disponibiliza a caçamba, não tem uma área para jogar, né? Tá faltando licenciamento para essas áreas, então isso realmente é um problema. O que acaba acontecendo? As empresas jogam em áreas irregulares, né? Muitas vezes terrenos, né? Áreas que não têm muito controle ambiental, fiscalização. Então, acaba sobrando mais um problema, que o Marcos Papa acaba tendo mais esse problema para ir tentar resolver. Né? Várias áreas da cidade, estamos lá lutando para tentar resolver o problema de área irregular que o pessoal despeja entulho irregular. É um efeito cascata, né? Porque um vai dependendo do outro, que vai aí suprindo as necessidades. E nós nos aprofundamos no tema, só me permita, André, nós nos aprofundamos no tema e descobrimos que o grande gerador, ele já existe uma lei que, quando ele vai licenciar o empreendimento dele, ele já é obrigado a provar que ele tem aonde destinar aquele resíduo.
Só que o grande gerador, ele representa apenas 20% do resíduo gerado. A maioria, os outros 80%, ele vem do pequeno gerador, que é aquela reforminha, que é aquela ampliação da casa. Só que olha que complicado que é. Junto com esse entulho do tijolo, do cimento, você tem thinner, você tem solventes químicos de uma capacidade de poluir muito ruim, muito grave, muito intensa. Você tem que para a natureza é muito agressivo, você tem vidro, você tem gesso, você tem solventes químicos poluentes, excessivamente poluentes. Para onde vai isso? O pequeno gerador não tem onde pôr, ele pega uma carriola, vai lá e joga na beira do rio, ele vai lá e joga na beira da avenida. Aquele que não tem a consciência faz isso, não é? Então, só que ao mesmo tempo que existe uma falta de conscientização, existe uma falta de capacidade da prefeitura liderar um processo de licenciamento de novas áreas isso, né? E de fiscalização. Quer dizer, a prefeitura não licencia novas áreas, o pequeno construtor, que é ele mesmo que faz a sua reforma lá no quintal, na frente, na sua casa, e isso é até bonito de saber, né? Mas para onde vai isso? A prefeitura precisa, ela precisa tomar a frente, ela precisa liderar, ela precisa agir antes do problema acontecer, e não sempre remediando, como nós estamos vendo. Quem sofre? A natureza. E a natureza sofrendo, todos nós sofremos. Eu não canso de lembrar que Ribeirão Preto é um caso raro no Brasil. 99,8% da população é urbana. Então o nosso meio ambiente é a cidade. Se nós não cuidarmos da cidade, todos nós vamos viver mal. E sofre todo mundo, né, vereador? Você percebe, né? Algumas cidades, né? A gente está falando muito de água, e estamos sentindo falta da chuva. Exatamente. Existe essa dúvida às vezes, né? De quem nasceu primeiro, é o ovo ou a galinha. Na Amazônia chove muito porque tem muita árvore ou tem muita árvore porque chove muito? Não tem uma resposta. O fato é que existe uma simbiose, existe uma ajuda mútua, a natureza ela coopera, né? Então existe isso. Aqui não. Aqui devastamos a região na monocultura extensiva de cana, e devastamos a área urbana, não tem arborização suficiente. Falta verde em Ribeirão, falta vereador? Verde, lógico que falta. E falta chuva. Nós estamos sofrendo falta de chuva aqui na região sudeste, porque o desmatamento na Amazônia cresce numa velocidade espantosa, assustadora. E nós aqui, André falou aqui que nós temos aqui em Ribeirão Preto um vício de estar numa zona de conforto, de achar que a água nunca vai acabar. Nós aqui na região sudeste, falamos assim, mas a Amazônia está longe. O que tem a Amazônia a ver com aqui, né? A Amazônia comigo aqui. A comparação, né? Tem tudo a ver, tem tudo a ver. A evaporação das árvores lá na Amazônia, né, juntando com uma corrente que vem do Oceano Atlântico, se soma a essa evaporação ali da floresta amazônica, bate na Cordilheira dos Andes e vem regular o regime de chuvas aqui na região sudeste. Se eu estiver errado, a doutora que me fala. Tá certo. A doutora corrige aqui, hein? Me corrige aqui. Eu aprendo muito com a Andréia também. A gente aprende todos os dias. Então, nós estamos assim, por uma questão ética, nós temos que olhar lá para a Amazônia. Por uma questão econômica, nós temos que olhar para a Amazônia. E não estamos olhando, mas está ao alcance da prefeita de Ribeirão Preto tirar do papel o plano diretor de arborização urbana. Esses cartazes bonitinhos, vamos plantar árvores, que a prefeitura está fazendo, é um esforço da Secretaria de Meio Ambiente, que é válido, mas a prefeitura, que tem os 2 bilhões e 600 milhões de reais no cofre todos os anos, e que poderia tirar do papel o excelente plano diretor de arborização urbana que os técnicos da prefeitura fizeram, que a prefeita prometeu lá em 2009, numa solenidade bonita lá no Moura Lacerda, e que não tirou do papel. O governo dela já está no final, mas nós aqui, enquanto cidadãos, nós temos que reagir. É o CIESP fazendo o redutor de água, é a população se conscientizando na economia de água, no plantio de uma árvore. A sociedade, nós somos maioria, né? Claro. Nós somos 700 mil habitantes aqui em Ribeirão Preto, e uma coisa boa que cada um fizer, quando a gente soma, a cidade fica melhor para todo mundo. Então, antes de encerrarmos essa entrevista, eu quero agradecer a Andréia Campaz Bombonato, que é engenheira ambiental, ao Marcelo Massoneto, gerente regional da CIESP, por essa iniciativa, e pedir mais uma vez, agradecer ao vereador Papa, mas que o Marcelo coloque mais uma vez o endereço
e faça um convite para a população em retirar esse redutor, uma vez que é sem custo nenhum, vai ajudar no seu bolso com certeza. O vereador Marcos Papa trazendo aí essa ideia maravilhosa, trazendo essas pessoas belíssimas, porque faz a diferença. Se você na sua casa diminuir a água, convidar o seu vizinho também para diminuir, convidar a sua família toda, com certeza ganha todo mundo. E é o que o vereador falou mesmo. Não é porque a prefeitura deixa aí os vazamentos a céu aberto que eu, como cidadã, vou deixar a minha torneira também aberta. Então, é fazer a diferença, começa nas pequenas iniciativas. Marcelo, por favor, passa novamente o endereço do redutor, a pessoa pode ir lá e retirar aí um kitzinho, vem 4 redutores, então são 4 torneiras dentro da nossa casa que vai estar aí diminuindo em 50% a vazão de água. Isso mesmo. Bom, eles podem retirar na Rua Bernardino de Campos, 1001, na cobertura do prédio. Fica em frente ao HC, tá? A mente funciona no horário comercial e se precisar de mais kits, a gente disponibiliza também, tá? O importante é economizar água. Valeu, parabéns pela iniciativa. Vereador, mais alguma colocação aqui no nosso ponto de encontro? Só pedir para o Marcelo disponibilizar um pouco para a gente aqui na Câmara Municipal. Claro. Fica Bacana. no nosso gabinete também à disposição da população, que tem facilidade de estacionar o carro aqui na Câmara e pegar esse kit conosco aqui no nosso gabinete. Agradecer você, Andréia, pela presença aqui, você, Marcelo, levar um abraço para todo mundo lá no Ciesp, na Fiesp. Você, Jane, pela entrevista e agradecer a você que nos assiste pela TV Câmara, acompanhando esses temas, no caso hoje, ligados à sustentabilidade, que dizem respeito à qualidade de vida de todos nós. E eu que agradeço a você, telespectador aqui do TV Câmara, para você que está assistindo aqui o nosso canal, a gente deixa um grande abraço e convidar a todos vocês, todas terças e quintas-feiras, aqui na Câmara Municipal de Ribeirão Preto, a partir das 18 horas, as sessões com os vereadores. Venha participar, faça a diferença participando aqui na Câmara Municipal de Ribeirão Preto.